Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Começando mais um programa Ponto de Vista com os vereadores da Câmara Municipal, com convidados especiais tratando de assuntos de seu interesse, sempre. Hoje estamos recebendo o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Paulo Henrique Andrade, com a nossa querida Lilamar Venchiarucci, ela que é presidente da ARTAP, que é a Associação dos Renais Crônicos e Transplantados da Alta Paulista, que realiza um trabalho importante em nossa cidade, junto aos pacientes que estão tratando doenças renais, inclusive utilizam o setor de hemodiálise da nossa Santa Casa e que, como eu disse, tem feito um trabalho diferenciado, um trabalho de excelência, sempre com ações voltadas aos pacientes. Vereador, seja bem-vindo à TV Câmara, hoje falando um pouquinho sobre o trabalho da ARTAP. Mais uma vez, obrigado, Glaucio, pelo menos o espaço da gente poder falar um pouquinho, explicar um pouquinho o que acontece, o que a ARTAP faz de benefício, junto com a Santa Casa, uma parceria muito bonita. E a gente agradece só a Lilamar estar vindo aqui com a gente, poder falar um pouquinho o que a entidade faz e esclarecer um pouco o que nós devemos fazer para evitar que nós tenhamos algumas coisas dessas dentro da nossa família. Lilamar, seja bem-vinda novamente à TV Câmara de Tupã. Ela que sempre esteve aqui, sempre trazendo as novidades, as campanhas, as ações da ARTAP. E a ARTAP que tem uma importância muito grande, não só em Tupã, mas também para toda a nossa região. Seja bem-vindo à TV Câmara. Eu agradeço a vocês o espaço mais uma vez. Agradeço ao vereador e amigo Paulo Henrique, que é da casa também, porque tem o pai que trabalha ali a vida toda. Então a gente conhece esses meninos desde pequenininhos, E a gente agradece, você conhece o trabalho da gente. Por isso que talvez tenha nos convidado, que a gente tenta fazer sempre um trabalho da melhor qualidade, E a gente está aqui para responder a toda e qualquer pergunta que vocês quiserem e saberem das ações que a gente desenvolve lá dentro da Santa Casa. Vereador, fica à vontade. Eu acho que antes de começar a fazer alguma pergunta, perguntar o que a ARTAP faz, há quanto tempo ela está aí, o que ela assiste, quem são as pessoas que ela assiste e o trabalho, realmente o fundamento do trabalho de vocês lá hoje, na nossa comunidade. Que bom, eu vou falar daquilo que eu gosto de fazer, porque eu amo a ARTAP. A ARTAP, o setor de hemodiálise existe entre há 26 a 27 anos, mas a ARTAP foi fundada há uns 20 anos mais ou menos. Os próprios pacientes sentiram a necessidade de criar esta associação para eles se ajudarem mutuamente, porque sempre tem aquele que tem um poder aquisitivo melhor, que tem uma cultura maior, o outro um pouco menor, E juntando, fazendo essa parceria, eles podiam se ajudar mutuamente. Mas eram em poucos, quase não podiam fazer, porque era só o paciente. Então, depois de alguns anos, a Beth, que foi a fundadora dessa associação, resolveu fazer parcerias e pegar a sociedade lá fora, pessoas que não estavam envolvidas com isso e que pudesse talvez levar para dentro da associação um dinamismo maior. Foi quando eu, o Dr. Fábio Boteon, o Eduardo Chigueiro, pela Santa Casa, resolvemos entrar. E mais duas professoras aposentadas na época, A dona Raquel Cortinas Graças e a Fátima, nós resolvemos colaborar. Nós éramos todas voluntárias da Santa Casa e resolvemos acampar. Olha, vamos ajudar a ARTAP. Porque está dentro da Santa Casa, tanto faz você ser voluntária da Santa Casa como da ARTAP. Com certeza. Que é tudo lá dentro. Então nós resolvemos adotar a ARTAP e estamos lá até hoje. Graças a Deus. A gente está atendendo em torno de 140 a 145 pacientes que fazem hemodiálise em torno de 110 mais ou menos, porque tem 29 máquinas, 26 funcionando normalmente e 3 que ficam de reserva para as necessidades. Portador de HIV, hepatite B, hepatite C, aquelas coisas, Então nós atendemos todos esses. Tem em torno de uns 20 transplantados que a gente atende até hoje, porque eles continuam em tratamento ambulatorial, por causa da rejeição e tudo mais, a gente continua fazendo atendimento. E a sobrevivência é, graças a Deus, que eu agradeço o empenho de vocês, que foram ótimos com a gente, da subvenção, que finalmente voltamos a recebê-la, para poder colaborar, e as campanhas que a gente faz, e é disso que a gente sobrevive, E essa subvenção, graças a Deus, nós podemos pagar a psicóloga que faz o atendimento, que é um trabalho de suma importância, porque todos eles têm atendimento psicológico, inclusive a família, E a assistente social. Dona Lilamar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre, além das ações
voltadas aos pacientes que estão vivendo, enfim, utilizando os serviços do setor de hemodiálise, e também tem um trabalho de prevenção, né, de explicar a importância dos exames, né, de ter um acompanhamento dos primeiros sintomas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do trabalho também da ARTAP no sentido da prevenção, da orientação também junto à população. Olha, na realidade, a gente faz esse trabalho assim diariamente, né? Não com uma ênfase tão grande quando a gente faz no mês que se comemora o Dia Mundial do Rim, que é a segunda quinta-feira do mês de abril. Toda segunda-feira do mês é mundial. A Sociedade Brasileira de Nefrologia ajuda, colabora com tudo, com panfletos, com uniforme, as camisetas, tudo para que a gente faça. Então a gente desenvolve na cidade o mês inteirinho. Nós vamos a todos os postos de saúde, todos os dias, tem ou num posto de manhã ou à tarde. Nós levamos panfletos, levamos os panfletos de orientação, ficamos lá em torno de 3, 4 horas em cada posto, para poder responder a toda e qualquer pergunta de qualquer um que se interessar e falar, ai, que interessante, o que é isso? Então a gente está lá para responder isso. E no final do mês a gente faz um fechamento. Aí esse fechamento a gente costuma fazer na rua mesmo, monta-se um stand, nós ficamos assim 6, 7 horas à disposição da população, a Santa Casa colabora, tem o pessoal que vem para fazer a aferição de pressão, e nós preenchemos o formulário que nos é enviado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é muito importante. Seria assim uma anamnese da pessoa, né? Então nós vemos a pressão, nós pedimos o peso, nós pedimos a altura, fazemos algumas perguntas sobre assim, o estilo de vida, se é sedentário, se frequenta os postos, e a gente vê muita gente que tem a pressão alta que não frequenta o posto. Ah, não, eu controlo um pouquinho em casa, tá bem, eu compro na farmácia o remédio, eu tomo e tá tudo bem. E não é por aí. Então nós orientamos, separamos todas essas fichas. Esse ano nós fizemos mais de 300 fichas. Porque se ele medir a pressão e a pressão estiver acima de 14/10, a orientação do setor de nefrologia é que a gente preencha a ficha. Depois lá nós separamos todas essas fichas, aquelas que a gente percebe que pode ter, né, problemas já de família, que é sedentário, tabagismo, pressão alta, que tem assim, na família, algum problema de doença renal crônica, e a gente leva para o Dr. Leandro. E ele, com todo aquele amor que ele tem pelo setor e por tudo mais, né, que ele é uma pessoa assim, né, fantástica, tanto profissionalmente como pessoa, ele seleciona e encarrega nós ligarmos para essas pessoas. A gente liga, orienta, pede se quiser ir lá para conversar com a gente pede para que ele procure o posto mais próximo, para que ele faça uma manutenção da sua pressão, e assim a gente vai fazendo esse trabalho. Se nesse trabalho todo a gente salvar um, eu acho que já ganhamos o ano. Vereador. E isso é fundamental. O pouco que a gente estuda sobre as doenças renais é que 70%, se tivesse tratado, soubesse da doença, não estaria com a doença crônica na ponta. Com certeza. Então a prevenção, a gente sempre fala, chovendo molhado, que a prevenção na saúde sempre é a melhor forma, e infelizmente às vezes a gente sofre isso com o Estado, que acaba cerceando às vezes um exame, um controle melhor, mas a gente vê também numa outra ponta, que nós temos um PSF hoje atuante na cidade e que às vezes falta o conhecimento da própria população de procurar, de entender que se ele, no início do exame, coletado quando é mais novo, e descobre que tem uma pressão alta e que isso pode acarretar um problema renal, e que lá na frente é uma coisa que traz não vou falar um problema por si só, mas ele traz um problema não só para o paciente, mas para a família toda, porque uma pessoa que acaba tendo que ir numa hemodiálise acaba sendo diariamente ou a cada 3 vezes por semana. Isso não é que vai ficar 2 meses, 3 meses, é uma coisa que às vezes... anos. Eu tenho paciente com 26 anos. Que está indo 3 vezes por semana. Há 26 anos. E isso tem que ser tratado, Glaucio, com um certo cuidado, porque imagina, o cara está 26 anos indo lá, a função de uma entidade como a ARTAP é fundamental. Traz humanidade, humaniza todo o ambiente, com psicólogo, com acompanhamento. Acho que isso que vocês fazem lá realmente tem que ser exaltado e mostrado, porque as pessoas às vezes só veem o problema quando está próximo,
quando é alguém da família, quando é alguém, um parente ou um amigo. E infelizmente a gente só dá real importância para isso quando acontece. E realmente eu acho que a gente teria que fazer o contrário. Explicar o porquê de ter esse planejamento, desse controle e exaltar o trabalho voluntário que vocês fazem lá. Porque a gente não se preocupa só em dar a cesta básica, a gente não se preocupa só em fazer o atendimento psicológico, as visitas que a gente faz na casa da pessoa também, para saber como é que estão, como é que está levando a vida, né? Nós nos preocupamos também em dar, assim, aquela humanização diferenciada. Dignidade. Nós nunca nos esquecemos de uma Páscoa, de um Dia das Mães, de um Dia dos Pais, do Natal. Já virou tradição há mais de 8 anos o almoço de confraternização de todos, porque eles não se conhecem, ele conhece aquele grupinho dele daquele dia. Ele não conhece o outro que faz à tarde, não conhece o outro que vem no dia seguinte. Então é uma oportunidade que eles têm. Ali eu fico encantada. Eles ficam tão felizes porque eles levam a família e é tudo de... Nós não cobramos nada. A população é quem faz isso. A gente sai pedindo no comércio, você me dá isso, você me dá aquilo, você me dá não sei o quê. O outro dá o espaço, o outro... pode deixar que eu mando, tá faltando o quê? E nós fazemos almoço assim que não é qualquer almocinho, não. Damos brinde para todos eles, os médicos do setor colaboram, sabe? Assim, é uma coisa assim muito legal, eles gostam muito. Agora mesmo nós estamos com tudo preparado para o Dia das Mães. Toda mãe, toda mulher que faz hemodiálise, ela vai sair de lá com sua lembrancinha, com o seu presentinho. A gente faz o bolo para comemorar para todo mundo, aí depois fazemos no Dia dos Pais, então isso é muito importante. E a população, gente, eu sempre falo que a população de Tupã é extremamente generosa. Nós nunca entramos num lugar ou pedimos para alguém, ó, tem gente que vai chegando a época, ele já liga e fala, ô Lilamar, você não vai fazer aquele evento? Está precisando de alguma coisa? Você ainda não mandou pedir nada? Eu falei, eu tenho tanta certeza que você vai dar que eu deixo para a última hora chegar aí, entendeu? Então é muito importante isso, né? E essas pessoas, elas ficam quanto tempo lá? Quando elas Eles ficam são 3 dias por semana, mas fica meia hora, 40 existem minutos? 2 tipos de diálise. Uma é diálise e a outra é hemodiálise. A hemodiálise, ele faz 3 vezes por semana e fica em torno de 4 horas, 4 horas e meia, mais ou menos, é a média. A não ser aquele que às vezes abusou muito no dia anterior, ele aumentou muito o peso, porque ele pesa quando ele entra e ele pesa quando ele sai. Ele não pode fugir daquele peso, aí ele fica um pouquinho mais. E tem aquele que faz em casa, que é a peritoneal, ele faz à noite. Aí ele faz em torno de 6, 7 horas à noite. É colocado aquele catéter abdominal, liga a máquina, ele tem toda a instrução ou alguém da família de como usa aquela máquina e ele vai deitar e liga a máquina e fica a noite toda tirando toda a toxina do sangue que teria que ser tirado. Então são 2 tipos que existem, né? E tem uma porção também de gente que faz assim o ambulatorial. Ele ainda não está dentro da hemo nem da diálise. Ele está se tratando, se cuidando na tentativa de não precisar chegar lá. Então tem o setor ambulatorial também que atende, aqueles que têm assim, infecções urinárias constantes, tem nefrite, os diabéticos, né? Os obesos demais, que têm a pressão alta demais, né? Então eles fazem o ambulatorial na tentativa de se saírem bem por um bom período, né? Isso. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador, primeiro secretário da mesa diretora, vereador Paulo Henrique Andrade, com a nossa querida Lilamar Vinquerucci, ela que é presidente da Artap, hoje falando sobre o trabalho importante que a Artap realiza em nossa cidade. Daqui a pouquinho voltaremos, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.